GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Neste segundo bloco do GJR Entrevista, a gente vai abordar um tema essencial para o sucesso dos pequenos negócios, a educação financeira. Segundo uma pesquisa do Fintech Sum Up, 56% dos pequenos empreendedores no Brasil nunca buscaram instrução formal sobre finanças, apesar de 92% deles serem responsáveis pela gestão financeira dos seus negócios. Além disso, um estudo da Fundação Dom Cabral revelou que cerca de 45% dos pequenos negócios enfrentam algum tipo de inadimplência, algum nível de inadimplência, sendo a gestão financeira apontada como o maior desafio para os empreendedores brasileiros. Para discutir como a educação financeira pode ser uma ferramenta poderosa para mudar esse cenário, recebemos hoje a professora responsável pelo curso de extensão Educação Financeira para Pequenos Negócios da UX Hortências, a professora Dara de Souza e Silva, Dara Silva, que é mestranda profissional em ensino de ciências e matemática pela Universidade de Caxias do Sul, licenciada em matemática, pós-graduanda em gerência de avançada de negócios, especialista em governança e mercado de capitais. Uma abertura estilo Braulio Ricardo, né? Não, mas essa merece, assim, né? Até pra gente entender com quem que a gente vai falar sobre um tema relevante, eu acho que ainda mais em Canela e Gramado. E eu já quero dar bom dia pra professora, bem-vinda, que legal que a senhora tá aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite. Até porque, né, Léo, professora e ouvintes, a gente anda por Canela e Gramado e a gente vê muitas vezes negócios abrindo e 7, 8 meses, um ano e meio, né, acabam fechando. E muito eu acho que é isso, né, as pessoas acabam tendo um sonho e querendo realizar esse sonho, mas sem fazer uma base. E eu acho que a educação financeira é a base primordial para qualquer tipo de pessoa que queira abrir um negócio, né, professora? Bem-vinda. Oi, obrigada, bem-vindo. Eu também me sinto muito bem-vinda aqui, né? Mais uma vez agradeço aqui a participação. Então, você tocou um ponto bastante importante, né? Que é a questão da perpetuidade do negócio, né? Antigamente você tinha uma perpetuidade calculada em uma base assim de 2 anos e hoje essa perpetuidade ela é observada até 3 anos. Então você tem alguns negócios que realmente acabam fechando após os 3 anos, né? Justamente por conta de toda essa situação econômico-financeira que o nosso país atravessa de tempos em tempos, né? Então os pequenos negócios, que são os grandes geradores de trabalho e renda do nosso país, eles têm uma responsabilidade muito grande, né, em cima dos empreendedores, dos empresários, né, porque eles normalmente que fazem tudo dentro da empresa, né? Então a questão do financeiro, vamos assim dizer, é o primeiro, se não o grande ponto de inflexão da continuidade ou não desse pequeno negócio. Que loucura. E eu vejo muito isso, né? E as pessoas, parece que elas não entendem a importância de tu te qualificar para isso, né? Como eu falei no início, da base. E aí eu já entro no curso, né? Para quem que se destina principalmente esse curso de extensão e por que ele é importante para as pessoas assim? A senhora já deu um pitaco, mas para quem que se destina esse curso? Para qualquer tipo de empresário? A pessoa já tem um negócio, ela tá abrindo um negócio, vale para todo mundo? Sim, vale para todo mundo. Em especial, a gente está destinando esse curso para os empreendedores de pequenos negócios, né? Porque é justamente isso que eu falei para você, né? O dono do pequeno negócio, ele normalmente é ele que faz tudo, né? Ele normalmente tem um assessor, mas é ele que cuida das finanças da empresa, né? Então, a gente está trazendo esse curso justamente para inseri-lo no cotidiano do empreendedor, porque normalmente você tem esses cursos, né? Você até tocou nesse assunto, porque as pessoas não se especializam, né? Existem muitos cursos, né? Inclusive disponíveis na internet, mas os cursos são mais genéricos. Então, a proposta que a gente está trazendo agora é uma proposta mais inserida no cotidiano aqui da nossa região. A nossa região é uma região turística, então você tem a questão da sazonalidade. A sazonalidade, ela faz essa flutuação de receitas, né? Mas as despesas continuam sempre sendo as mesmas. Então, um mês você, né, tem uma receita maior, outra receita menor. Então, quando você traz para o cotidiano, você com certeza você vai contribuir mais para o desenvolvimento desse empreendedor. Além do fato de que você precisa desmistificar a questão da matemática financeira, né? Porque as pessoas têm um pouco assim, vamos dizer assim de pavor quando fala a palavra matemática. Pavor. Então, assim,
A intenção é justamente desmistificar, porque no fundo, você controla as suas finanças pessoais, né? Então, você precisa controlar as finanças do seu pequeno negócio. É mais ou menos assim, né? A gente fica pensando, né? Eu que já tive negócio, né? E que era um exercício diário de tira daqui, coloca dali, aí vem o imposto, e vem a folha, e vem isso, vem aquilo. A gente sabe bem do que tu tá falando. Eu, pelo menos, né, Léo? Tu também já empreende ainda, né, Léo? E nunca é fácil, né? O malabarismo financeiro, ele é, às vezes, bem complexo de fazer. E já aproveitando esse gancho, né? Justamente pensando no empreendedor que tá nos ouvindo, a pegada do curso, ele é bem prático, né, professora? Ele vai ter toda uma abordagem, uma didática bem prática e para quem já tem o seu negócio também, como é que vai funcionar o curso justamente nessa metodologia? Sim, então, é uma abordagem bem prática, né? A gente vai trazer toda uma contextualização, né? Para a gente trabalhar essa desmistificação, né? Com relação a números, né? Controle financeiro, a gente vai trazer para eles também essa abordagem e de uma forma assim ligada ao cotidiano, né, da nossa região, do dia a dia do pequeno negócio com relação a fluxo de caixa. Então, você usar todas as ferramentas, planilhas, aplicativos, né, nada assim difícil, muito aplicado no dia a dia. A questão do planejamento financeiro também a gente vai abordar, porque se você não sabe como você está hoje, né, e você tem planos para o futuro, como é que você vai trabalhar essa questão do seu plano para o futuro, se você ainda não sabe como que você está hoje, né? O que você precisa priorizar em termos de despesas, né? Como você vai separar as suas despesas pessoais das suas despesas da empresa, né? Que é outro grande ponto, né? Que traz problemas para os pequenos negócios, né? E isso acaba virando uma cultura dentro da empresa. Então, assim, eu já tenho isso, já está há bastante tempo, como é que eu vou fazer agora para separar? Então, assim, é bem tranquilo com relação a isso, não é nada assim mirabolante, é o que a gente vai buscar fazer, né? Trazer aquilo bem para a prática mesmo. E quando eu falo a questão do planejamento financeiro, né? Isso é importante a gente falar, porque é uma característica também, aí é uma característica do brasileiro, né? Que não gosta muito de planejar para o futuro, né? Pensando hoje, amanhã a gente vê. Mais ou menos isso. Então, assim, não é para planejar para um futuro assim muito distante, não. É para um futuro, vamos dizer assim, futuro imediato, de curto prazo, né? Porque o pequeno negócio é um curtíssimo prazo, vamos assim dizer, né? Mas quando você começa vamos dizer assim, a colocar isso como uma cultura sua e dentro da empresa, né? Conforme a sua empresa vai crescendo e, obviamente, todo empreendedor quer que a sua empresa cresça, né? Isso já vai estar estabelecido dentro da empresa, né? Professora, outra questão, né? Hoje, principalmente, depois de tudo que aconteceu, não apenas no mundo com a pandemia, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos as questões das enchentes no ano passado, acaba que muito pequeno empreendedor acaba tendo dificuldade com crédito, já está esgoelado nas dívidas. De que forma o curso pode ajudar ele nisso? Porque é um problema que muita gente tem hoje, né? Isso. Outro ponto importantíssimo, que é a não identificação dentro do teu negócio com relação à necessidade de crédito para curto prazo e para médio e longo prazo. Então, normalmente, por exemplo, você quer adquirir um equipamento, você quer fazer uma pequena obra, uma reforma no seu negócio, você vai no seu banco e você pega recurso emprestado como se fosse um capital de giro, quando não é, né? O capital de giro é para aquelas suas necessidades de dia a dia, né? Para um mês de sazonalidade baixa, né? Como eu falei, você precisa de um capital de giro, porque o capital de giro, o banco cobra uma taxa de juros muito maior. E quando você está investindo na sua empresa, você está comprando um equipamento, necessariamente você tem que pegar um financiamento com uma taxa de juros menor e um prazo mais alongado. Claro. Então, assim, normalmente, os empresários dos pequenos negócios, eles só buscam capital de giro nos bancos, com recursos muito, com a taxa de juros, né, com os custos muito altos, né? Não tem muito tempo de pesquisar, né? Onde ele pode pegar um recurso mais barato, né? E assim, e a gente tem, né, bancos de desenvolvimento, né? Aqui na nossa região, nós temos
agências bancárias que representam bancos de desenvolvimento com linhas de crédito muito atrativas, como por exemplo o Fungetur, né? Sim. Que é uma verdade. linha voltada justamente para o turismo. Então, e essa linha do Fungetur, ela atende tanto para capital de giro quanto para investimento. Então, assim, demora um pouco mais para você conseguir essa linha, sim, mas você pode pegar essa linha e depois você quitar algumas dívidas que estão mais caras, por exemplo. Você troca né? um dinheiro mais caro por um mais barato. Né? Isso. Então, por exemplo, essas dicas, essas formas de você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, a gente também vai estar trazendo no curso, sabe? Então, assim, como eu falei para você, a gente vive num país, né, que a gente tem muitas oscilações econômicas, né, na nossa economia. Então, você tem hoje, por exemplo, uma Selic que está apontando 15% ao ano. Então, como é que você vai pegar um empréstimo de curto prazo pagando Selic mais 15%, mais 6% ao ano? Você vai estar pagando uma taxa de juros de 21%, 22% ao ano, quando você de repente pode buscar recursos mais baratos através dessas linhas subsidiadas, né? Então, assim, isso são coisas que a gente vai trazer de dicas, né? E de como fazer também no curso, né? Então, assim, a dívida é uma realidade para todo brasileiro, né? Quer seja para pessoa física, pessoa natural, né? Quer seja para pessoa jurídica, para o empresário, né? É uma realidade dos empreendedores, né? Impacta diretamente na saúde do negócio. Não tem como não tratar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas parecem que elas tentam jogar para baixo de um tapete, dizer, não, tá tudo certo com a minha empresa, tá aqui e tudo mais. Isso vai corroendo ela aos poucos, né, professora? Isso. E assim, nas situações assim mais críticas, né, você tem a possibilidade de renegociar a dívida, né? Então, são estratégias, né? São ações que você pode tomar, e exatamente isso que você falou. Não tem como você deixar para o mês seguinte, né, empurrar para debaixo do tapete. Você precisa, obviamente, enfrentar essa situação e você verificar quais são os melhores caminhos, né, para você trocar essa posição que está muito apertada para você por uma posição que de repente você pode gerenciar, né? E aí entra a questão do gerenciamento, né, através do fluxo de caixa, para você priorizar aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante, né? Basicamente isso. Perfeito. Bom, professor, a gente já tem que encerrar, né? Estamos no final aqui. Queria só então... Últimos minutinhos, né? Os últimos minutinhos, né? Para encerrar, né? A gente tem que... A senhora já deu um pitaco, mas de trazer a importância do curso, né? Para quem está nos ouvindo nesse momento. E também, né? Falar aquela clássica. Empresário que mistura suas contas pessoais com as suas contas do trabalho acaba prejudicando muito o negócio. Isso também é muito abordado no curso, né? Sim, bastante abordado. E aí a gente vai passar, né, algumas estratégias para você poder fazer essa separação, né? Se essa separação ela tem funcionado bem até o momento, né? Como você vai fazer essa transição, e na maioria das vezes ela não funciona bem. Então, como que você vai trabalhar isso de uma forma de que seja transformado numa cultura dentro da sua empresa, e isso vai te aliviar de uma série de problemas, né? E principalmente, né, você vai identificar que isso, ao invés de atrair soluções para sua empresa, ele atrai prejuízos para sua empresa quando você mistura a sua conta pessoal com a sua conta da empresa. Perfeito. Ok? É um desafio para os empreendedores, né? Eu sei o quanto é difícil, às vezes a gente tem que tirar daqui, botar ali, e aí que vira essa bola de neve. Professora, muitíssimo obrigado, professora Dara Silva, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação e contribuição aqui no GJR Entrevista de hoje, e volta sempre, portas sempre abertas aqui. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço aí pela participação e pela boa vontade de vocês aqui me receber. Sempre esclarecedor, né? Esses cursos da UX que ajudam muito a nossa comunidade, ainda mais uma comunidade que tem tanta gente empreendendo com pequenos negócios que fazem a economia girar e precisam ser saudáveis. Com certeza. Extensão em gestão financeira para pequenos negócios, educação financeira para pequenos negócios, novidade aí da UX. Todos que precisarem daquela olhadinha para os seus números, dos seus negócios, tá aí uma baita opção de capacitação na UX aqui em Canela. Obrigado, professora Dara. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo aqui no GJR e já voltamos para o nosso último bloco de hoje. Grande Jornal Regional.